Será que o metaverso do Zuckerberg deu certo? Ele apostou todas suas fichas nisso, mudando o nome da empresa e acreditando num sucesso colossal. Mas agora, até um suposto memorando vazado mostrou que nem os funcionários que desenvolvem o metaverso estão gostando dele. Na época do hype, era tudo mil maravilhas, porém recentemente até outras empresas estão pulando do barco. Mas uma coisa que ninguém sabe é que o Mark foi forçado a tomar essa decisão. E por causa do metaverso, ele comprou uma briga direta com a Apple, que deu um prejuízo de mais de 10 bilhões de dólares. Escuta a pancada. E junto com o TikTok, foi responsável pela maior desvalorização das ações do Facebook, perdendo 237 bilhões de dólares em um único dia. Se prepara, que agora você vai entender todo o drama de Zuckerberg. Sem dúvida, o Mark é uma figura central na história da indústria das redes sociais, mas de um tempo pra cá, um aplicativo made in China tá tirando o sono dele. No último trimestre de 2021, o Facebook divulgou um relatório apontando uma perda de usuários ativos pela primeira vez em sua história. O próprio Zuckerberg afirmou que as pessoas têm muitas escolhas de como gastar o seu tempo, e aplicativos como o TikTok estão crescendo muito. Só para comparação, o Facebook foi criado em 2004 e levou 8 anos para conseguir atingir o seu primeiro bilhão de usuários ativos mensais. Já o TikTok foi lançado em 2016 e levou somente 5 anos para atingir esse número. E esse sucesso estrondoso dos vídeos curtos liderados por ele mexeu com o modelo de todas as plataformas. O YouTube foi forçado a criar o Shorts e o Instagram veio com o Reels. E mesmo assim, ninguém consegue bater de frente com o poderoso no quesito vídeos curtos. Uma consultoria de 2021 que analisou usuários do Tico e Teco no mundo inteiro apontou que, em média, cada pessoa passou 19,6 horas por mês na plataforma e tendo um crescimento de quase 50% em relação ao ano anterior. Já os usuários do Instagram passaram em média 11 horas por mês no aplicativo e tendo um crescimento menor que 10% em relação ao ano anterior. E calma, que o drama do Zuzu ainda piora. Tomei no papeiro, hein? Tomou. Uma pesquisa recente mostrou que o TikTok é o aplicativo favorito da maioria dos jovens americanos. Em média, eles passam 1 hora e 50 minutos por dia na plataforma. Já no Instagram, eles passam 16 minutos e com o Facebook, míseros 1 minuto por dia. Mas você deve estar se perguntando, e o WhatsApp? Por incrível que pareça, os americanos não usam tanto ele. E o app também não gera receita, pois não exibe anúncios. A pesquisa também apontou que o segundo aplicativo mais usado é o YouTube. Mas por experiência própria, eu digo que é a melhor plataforma para quem quer ganhar dinheiro fazendo vídeos. E lembrando que a renda é em dólar. Se você tiver interesse em aprender, olha o primeiro comentário fixado. E agora as coisas ficam quentes. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Provavelmente vendo que a disputa com a concorrência estava muito acirrada e já causando problemas para a empresa, Zuckerberg teve uma brilhante ideia. Ele viu que era necessário ser o líder de uma nova revolução, uma tecnologia e uma tendência para o futuro, pois toda empresa precisa se renovar e o mercado sempre procura e premia uma novidade, independente do setor. Foi assim com a Netflix inovando no ramo do streaming e falindo a Blockbuster, o Nubank trazendo o conceito de banco digital e em pouco mais de 10 anos se tornando a terceira empresa mais valiosa do país. Vendo que a sua companhia não era mais o berço das inovações e que estava perdendo na tendência dos vídeos curtos, Zuzu optou por dar um grande salto, dominando por completo a próxima tendência, o metaverso. Primeiro de tudo, você precisa conhecer a história do metaverso. E não, isso não foi uma criação do tio Zuck, ela é uma ideia muito mais antiga do que as pessoas imaginam, assim como a inteligência artificial. A primeira vez que o termo metaverso foi usado foi em 1992 por Neil Stephenson, no seu livro de romance e ficção científica Snow Crash. Na história, foi descrito um mundo virtual totalmente imersivo, onde os usuários com seus personagens interagiam entre si através de um ambiente gerado por computador. E mesmo sendo uma ideia criada na década de 90, ela lembra muito o metaverso de hoje. Sinceramente, o cara é diferenciado. Com 30 anos
anos de idade, ele teve uma visão extremamente realista do futuro. E você com 20 acreditando que o tigrinho dá dinheiro. E só por curiosidade, a inteligência artificial também ficou muito famosa agora. Mas já no início do século 20, Alan Turing propôs um conceito de uma máquina universal. Foi o trabalho dele que influenciou boa parte do desenvolvimento da computação e da inteligência artificial. E esse cara também foi responsável por criar a máquina que quebrou o código da Enigma. Mas voltando para o metaverso, foi nos anos 2000, com o jogo Second Life, que os usuários tiveram a chance de explorar e criar seus próprios mundos virtuais, participando de atividades econômicas, culturais e sociais, tudo dentro de um espaço digital. E guarda esse jogo que eu ainda vou falar dele. Já próximo a 2010, surgiram novas tecnologias de realidade aumentada, como os óculos VR, ajudando muito na imersão dos mundos virtuais. E mais recentemente, por volta de 2001, houve um boom de interesse pelo metaverso, com empresas apostando fundo nesse mercado. E adivinha quem decidiu surfar esse hype? Quando a gente imagina o metaverso, vem na nossa cabeça um cenário totalmente futurístico, gráficos realistas e tudo mais. Só que o Zuck entregou uma coisa totalmente diferente. Desde o anúncio do metaverso, as reações do público não foram agradáveis, principalmente pelos gráficos que pareciam de jogos de PS2. Aqui no Brasil, esse assunto nem foi abordado, o povo tava mais interessado no Mandelão. Mas no Tio Sam, a galera esculachou legal. E lembrando que só em 2021, o custo do desenvolvimento do metaverso passou de 10 bilhões de dólares. Tudo isso para sair desse jeito. O software também apresentava muitos bugs recorrentes, problemas de qualidade e os personagens não tinham pernas. O povo ficou zoando que até parecia o Rayman, mas ele tava na frente, porque pelo menos tinha pé. E se a gente comparar com o próprio Second Life, lançado nos anos 2000, a coisa fica ainda mais feia. Com o alvoroço formado, Zuckerberg teve que vir a público e informar que em breve os gráficos seriam melhorados e os personagens teriam pernas. Porém, mesmo depois de muitas correções e campanhas pesadas de marketing, a plataforma se mostrou um flop. E isso não foi só com a empresa do Zuck. Segundo algumas matérias, em geral, as iniciativas mais populares do metaverso acumulam aproximadamente 1000 usuários diários, o que é assustador comparado ao hype da época. Até os próprios funcionários da Meta não estão usando o app da própria empresa. Supostamente, um relatório vazou memorandos internos da companhia, e nele estaria mostrando que a equipe que desenvolve o Warzone Worlds estava recebendo uma bronca por não usarem o produto que eles mesmos estão criando. O sermão teria vindo do vice-presidente do metaverso, Vi Xiaoxia, e ele teria dito: "Por que não amamos tanto o produto que criamos ao ponto de usá-lo o tempo todo? A verdade é que se não amamos, como podemos esperar que os nossos usuários gostem?" E depois disso, supostamente ele lançou a braba, iniciando um sistema que exigiria que os desenvolvedores usassem o Warzone pelo menos uma vez por semana. Até John Carmack, que é conselheiro da Meta e era funcionário de alto escalão da Oculus VR, que o Facebook comprou em 2014, tem divergências do modelo de abordagem de Mark. E aparentemente, esse fenômeno da falta de pernas do metaverso pode ser por causa do headset de VR, talvez não conseguindo rastrear bem os movimentos da cintura para baixo. E por falar neles, agora entra a Apple na história. Há um tempo atrás, a riquíssima empresa criada por Jobs decidiu bloquear boa parte da coleta de dados que a Meta faz, deixando assim bem mais difícil para identificar e exibir os seus anúncios de forma correta. Isso gerou um prejuízo direto de 10 bilhões de dólares e veio exatamente junto com a crise do TikTok que eu falei no início, gerando uma desvalorização de 237 bilhões de dólares em um único dia. Com o desenrolar do problema, Zuckerberg até deixou o posto de terceira pessoa mais rica do mundo para ocupar a 28ª posição. A Apple alegou que isso seria um meio de proteger os dados dos seus usuários, mas o que supostamente poderia ser também é uma jogada contra a concorrência. Em 2014, Zuzu comprou a empresa que criou a Oculus VR e a transformou na Reality Labs, que desenvolve óculos e software desses modelos. Só nessa divisão tem 17 mil funcionários, o que é 7 vezes maior do que a equipe inteira do Twitter, trabalhando nessa tecnologia desde então para ser usada no metaverso. Mas adivinha quem também lançou o seu próprio óculos de realidade aumentada e agora pode concorrer com o Mark? Receba a inteligência. Não perca a oportunidade de ter uma renda em dólar e fique com o vídeo dos NFTs.